Você já parou para pensar como que é o saneamento básico de norte a sul aqui no Brasil? Mas a diferença mais gritante entre as imagens de uma cidade brasileira típica e uma europeia está no subsolo ou na falta dele. Enquanto no Brasil milhões de pessoas vivem com esgoto a céu aberto ou fossas precárias, em grande parte da Europa e em cidades como Nova York ou Singapura, o saneamento é universal, com redes subterrâneas eficientes que tratam quase 100% dos resíduos. Essa realidade transforma completamente a qualidade de vida, criando ambientes mais saudáveis, sustentáveis e dignos para os habitantes. Mas por que ainda o Brasil não conseguiu esse caminho? Quais são os obstáculos para universalizar o saneamento básico de norte a sul? E será que essa mudança é apenas uma questão de saúde pública ou vai além, envolvendo políticas sociais e econômicas? Se você quiser saber as respostas, é só assistir esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nossos conhecimentos sobre saneamento básico no Brasil, explorando políticas públicas, a situação da população, desafios regionais e como as comunidades enfrentam o caos diário. O acesso à água potável e tratamento do esgoto parece simples, mas esconde um caminho complexo de desigualdades. Desde as nascentes ou estações de tratamento até as casas, o saneamento pode falhar em qualquer etapa. A maior parte do problema está nas áreas urbanas e rurais, onde redes inadequadas levam à contaminação ambiental e risco à saúde. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, 86,3% da população brasileira tem acesso à rede geral de água, mas apenas 62,5% contam com a coleta de esgoto por rede, embora 75,7% tenham esgotamento sanitário adequado, incluindo fossas sépticas. Isso significa que cerca de 49 milhões de pessoas vivem sem soluções adequadas de esgoto, expondo-se a doenças como cólera, hepatite e diarreia. Os problemas começam nas regiões mais vulneráveis. No norte do Brasil, a geografia amazônica com rios e florestas densas complica a instalação de redes. Lá, apenas 22,8% da população tem acesso à rede de esgoto, 46,4% a soluções adequadas e 61,7% a água potável. Muitas comunidades indígenas e ribeirinhas dependem de rios poluídos para beber e descartar resíduos. Em cidades como Manaus ou Belém, o esgoto é lançado diretamente nos igarapés, causando proliferação de mosquitos e epidemias. A população enfrenta o caos com soluções improvisadas, como fossas sépticas rudimentares ou uso de baldes, o que aumenta o risco de contaminação do lençol freático. Políticas públicas como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, tentam mitigar isso, mas investimentos federais são insuficientes, com apenas 1,5 bilhão alocados para a região em 2024, conforme o Ministério das Cidades. Movendo-nos para o Nordeste, a situação é marcada pela seca e pobreza. O censo de 2022 indica cerca de 35% de cobertura de esgoto por rede, 58,1% adequada e 72,6% de água. Em estados como Maranhão e Piauí, menos de 20% do esgoto é tratado, levando a rios como Parnaíba a se tornarem depósito de resíduos. A população, especialmente em favelas de Salvador ou Recife, lida com valas a céu aberto que transbordam durante as chuvas, causando inundações contaminadas. Para lidar com isso, muitos usam cisternas para coletar chuva, uma iniciativa apoiada pelo programa Água para Todos, mas que não resolve o esgoto. Desafios sociais incluem altas taxas de mortalidade infantil por doenças hídricas. No Centro-Oeste, com a expansão urbana rápida em cidades como Brasília e Goiânia, a cobertura é melhor, com cerca de 55% para esgoto por rede, 73,4% adequada e 85% para água, dados do SNIS de 2022. No entanto, o crescimento desordenado leva à sobrecarga das redes existentes, causando vazamentos e contaminação de aquíferos. A população enfrenta o caos com poços artesanais privados, mas isso agrava a desigualdade
pois comunidades pobres dependem de caminhão-pipa caros. Políticas como o novo marco do saneamento incentivam parcerias público-privadas, mas a burocracia federal atrasa projetos, com apenas 40% das metas de 2023 cumpridas. Observando aqui no Sudeste, a região mais populosa tem os melhores índices: 86,2% de esgoto por rede, cerca de 90% adequada e 92,5% de água, de acordo com o censo de 2022. Ainda assim, em favelas de São Paulo e Rio de Janeiro, como a Rocinha ou Paraisópolis, milhões vivem sem saneamento, com esgoto correndo pelas ruas. Desafios incluem poluição de rios como o Tietê, onde apenas 50% do esgoto é tratado. A população lida com associações comunitárias que constroem redes locais, mas enfrentam despejos e a falta de regularização fundiária. Políticas estaduais como o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara investiram R$ 2 bilhões em 2024, mas a corrupção e a ineficiência limitam impactos, conforme o relatório do TCU. Por fim, o Sul, com clima mais frio, tem cobertura de esgoto por rede em torno de 45%, cerca de 80% adequada e água 91%. Em Porto Alegre e Curitiba, inundações frequentes sobrecarregam sistemas, levando ao transbordamentos. A população usa fossas sépticas em áreas rurais, mas urbana sofre com envelhecimento da infraestrutura. Desafios sociais envolvem imigrantes e baixa renda, com 10% da população em risco de doenças respiratórias por umidade de esgoto mal gerido. Mas por que o Brasil insiste tanto nesse modelo caótico? Os custos são um grande impedimento. Segundo a SNIS de 2022, universalizar o saneamento exigiria um investimento de 753 bilhões de reais, com custo por quilômetro de rede variando de 500 mil a 1 milhão, dependendo da região. No norte, a complexidade geográfica elevaria os valores em 50%, enquanto no nordeste a seca requer tecnologias caras como dessalinização. A burocracia, semelhante à falta de fiação elétrica, envolve sobreposições entre ANEEL, ANA e municípios, criando impasses judiciais. A falta de planejamento de longo prazo é outro fator. Concessionárias priorizam lucros trimestrais, e políticos preferem obras visíveis a investimentos subterrâneos que não dão votos. Especialistas da USP estimam que a indústria nacional não estaria preparada para a demanda, com escassez de materiais resistentes. As consequências vão além da estética. O sistema precário causa 400 mil internações anuais por doenças hídricas, custando ao SUS 1,5 bilhões de reais, de acordo com o Ministério da Saúde em 2024. Em eventos climáticos como as enchentes no sul em 2024, milhões ficaram sem água, com prejuízo de 10 bilhões de reais. Socialmente, o caos aprofunda desigualdades, afetando mais pretos, pardos, mulheres que lidam com higiene em condições insalubres. Além disso, as faixas etárias mais jovens apresentam maior incidência de precariedade, com crianças de 0 a 4 anos tendo 3,4% sem canalização de água versus 1,9% para idosos. No Brasil, projetos como PAC e Saneamento avançaram em cobertura desde 2007, mas a meta de 2033 parece distante sem mais investimentos. Para ilustrar os dados regionais, vejamos uma tabela comparativa baseada no censo de 2022 e SNS. Essa tabela mostra como o Sudeste lidera, enquanto o Norte ainda está em situação precária, refletindo desigualdades históricas. No Norte, comunidade como a dos Amazonas enfrenta o caos com iniciativas indígenas, usando filtros naturais, mas a poluição por mineração ilegal agrava o problema ainda mais, afetando 500 mil pessoas. Já no Nordeste, programas como cisternas beneficiaram 1 milhão de famílias desde 2003. Mas esgoto a céu aberto ainda causa 20% das doenças infecciosas na região, de acordo com a Fiocruz 2024. No Centro-Oeste, em Brasília, 90% de cobertura urbana contrasta com rurais a 40%, onde moradores cavam poços,
arriscando arsênico na água. No Sudeste, projetos como o Novo Rio Pinheiros, em São Paulo, tratam 30% mais esgoto desde 2020. Mas favelas como Heliópolis usam valas coletivas, levando a protestos sociais. Já no Sul, após as enchentes de 2024, comunidades do Rio Grande do Sul reconstruíram fossas com a ajuda de ONGs, mas perdas econômicas destacam a urgência. Políticas sociais incluem o Bolsa Família condicionando benefícios à vacinação contra doenças hídricas, mas a implementação é irregular. O novo marco atraiu 20 bilhões de investimentos privados em 2024. Mais críticos argumentam que privatizações acabam aumentando a tarifa para pobres. Para superar, especialistas sugerem a integração federal-municipal com foco em regiões vulneráveis e o monitoramento via SNIS. Mas o saneamento não é isolado. Liga-se a outros problemas, como energia precária ou transporte ineficiente, tornando o Brasil menos competitivo globalmente. Agora que você tem um apanhado geral, uma visão de como anda o saneamento básico aqui no Brasil, me diga se na sua região você tem o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, que é um tema de grande relevância e de interesse a todos. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!